3.000 provérbios, 1.005 cânticos. O homem que desvendou os mistérios da natureza e da administração pública cometeu o erro mais primário que um servo de Deus poderia cometer. Ele construiu a casa do Senhor com pedras revestidas de ouro, mas terminou seus dias financiando santuários para deuses que exigiam sangue. É perturbador pensar que a mesma boca que orou com tanta unção na dedicação do templo foi a mesma que autorizou a construção de altares para Moloque e Quemós no monte, que ficava exatamente de frente para Jerusalém. Ele viu a glória do Senhor encher o santuário a ponto de os sacerdotes não conseguirem ficar de pé. Mas anos depois, essa mesma glória foi trocada por ídolos mudos e surdos. Como o guardião da sabedoria divina se tornou o patrono da idolatria em Israel? A resposta não está na falta de inteligência, mas em algo que ele deixou entrar no palácio sem perceber. Imagine o cheiro denso de fumaça e carne queimada subindo aos céus, impregnando o ar fresco da montanha de Gibeão, onde o jovem rei Salomão, sentindo o peso esmagador do legado de seu pai Davi, ordenou o sacrifício de 1000 holocaustos sobre o grande altar de bronze. Não era apenas um ritual religioso, era um grito de socorro de uma alma que sabia que o trono de Israel era grande demais para ombros humanos. E é nesse cenário de reverência e temor que encontramos o relato registrado em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 4. Salomão não estava em Jerusalém, diante da Arca da Aliança, mas no grande alto, buscando uma conexão com o Deus que havia tirado seu pai dos pastos de ovelhas para o palácio. E naquela noite, o silêncio do santuário foi quebrado não por uma voz de trovão, mas por uma visitação em sonho, onde o Criador lhe fez a oferta mais perigosa e extraordinária que um ser humano poderia receber. Pede-me o que queres, que eu te dê. Ali, naquele momento de vulnerabilidade, o jovem monarca poderia ter pedido a morte de seus inimigos, a extensão de seus dias ou riquezas incalculáveis, mas o que aconteceu dentro dele revela uma consciência profunda de sua própria insuficiência, pois ele se via apenas como uma criança pequena, sem saber como sair ou como entrar diante de um povo tão numeroso que não se podia contar. A resposta de Salomão ecoa através dos séculos como o padrão ouro da liderança espiritual, pois ele pediu um coração entendido para julgar o povo e discernir entre o bem e o mal, demonstrando que sua maior preocupação não era o seu conforto pessoal, mas a justiça do reino que Deus lhe confiara. Mas aí acontece o inesperado na dinâmica entre Deus e o homem. O Senhor se agradou tanto de o pedido não ter sido egoísta, que decidiu dar a Salomão não apenas o que ele pediu, mas também aquilo que ele não ousou pedir. A sabedoria divina foi derramada sobre ele como um rio caudaloso, tornando-o capaz de compreender desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota da parede, além de segredos profundos sobre a natureza humana e a administração de um império. No entanto, junto com a sabedoria, Deus prometeu riquezas e glória em tal abundância que não haveria rei semelhante a ele em todos os seus dias, criando um cenário onde a bênção seria tão grande que exigiria uma vigilância constante para não se tornar uma maldição disfarçada. O coração de Salomão estava, naquele instante, perfeitamente alinhado com o céu, humilde e dependente, uma tábula rasa onde a sabedoria de Deus escreveria provérbios e cânticos. Mas a semente da prosperidade extrema que estava sendo plantada ali traria desafios que a simples sabedoria intelectual, por si só, talvez não fosse suficiente para conter se o temor do Senhor não permanecesse como a âncora principal de sua alma. O perigo reside justamente quando a resposta de Deus excede as nossas expectativas.
pois a facilidade com que Salomão começou a resolver enigmas complexos e a administrar as tribos de Israel trouxe sobre ele uma admiração mundial que começou a alimentar algo perigoso em seu interior. A promessa divina se cumpriu e ele voltou para Jerusalém, agora não mais como um menino inseguro, mas como o homem mais sábio da terra, pondo-se diante da arca da aliança do Senhor, oferecendo holocaustos e sacrifícios pacíficos e fazendo um banquete para todos os seus servos. A atmosfera em Israel mudou drasticamente. O povo comia, bebia e se alegrava. E a segurança nas fronteiras parecia inabalável, como se o reino messiânico tivesse chegado antes do tempo. Contudo, é vital observarmos que a sabedoria dada foi uma ferramenta, e como qualquer ferramenta poderosa, seu uso depende da integridade de quem a manuseia. E enquanto o rei descia de Gibeão com a mente iluminada, as sombras do poder absoluto começavam a espreitar nas esquinas de sua glória futura, aguardando o momento em que a vigilância baixasse guarda. Entramos agora em uma fase onde a terra de Israel parecia tocar o céu. Um período de construção febril e magnificência que transformou a paisagem de Jerusalém para sempre, cumprindo o desejo antigo que o rei Davi não pôde realizar por ter as mãos manchadas de sangue de guerras. A narrativa em 1 Reis, capítulo 6, descreve com precisão arquitetônica como Salomão mobilizou dezenas de milhares de trabalhadores numa organização logística impecável para erguer uma casa ao nome do Senhor, utilizando pedras lavradas e cedros importados que viajavam por mar até Jope. O que impressiona não é apenas a riqueza material, mas o temor reverente durante o processo. A Bíblia nos conta que, ao edificar-se a casa, usavam-se pedras já preparadas na pedreira, de modo que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa enquanto a edificavam, criando um silêncio santo em meio ao trabalho pesado. Tudo era coberto de ouro puríssimo, o chão, as paredes, o teto e até o lugar santíssimo, escondendo a madeira e a pedra sob uma camada reluzente que refletia a glória divina, simbolizando que na presença de Deus a natureza humana e terrena é revestida de algo superior e incorruptível. Quando a obra finalmente terminou, após 7 anos de dedicação exaustiva, o momento da dedicação do templo marcou o ápice espiritual da nação. Um evento onde o visível e o invisível colidiram de forma espetacular. Conforme registrado em 1 Reis capítulo 8, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu a casa do Senhor, uma manifestação tão densa e palpável da presença de Deus que os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchera a casa. Salomão, então, colocou-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus em uma oração que revelava uma teologia profunda, reconhecendo que nem os céus dos céus poderiam conter o infinito, quanto menos aquela casa que ele edificara. Ele pediu que os olhos de Deus estivessem abertos dia e noite sobre aquele lugar, para ouvir a oração de qualquer israelita ou estrangeiro que se voltasse para ali, estabelecendo o templo não como uma caixa para prender Deus, mas como um ponto de contato de misericórdia para uma humanidade falha. Porém, é aqui que a história fica ainda mais deslumbrante e perigosa, pois o sucesso de Salomão atraiu os olhares cobiçosos e admirados do mundo inteiro, fazendo com que a riqueza fluísse para Jerusalém como torrentes de água no deserto. A visita da rainha de Sabá é o testemunho final dessa grandeza, onde ela, atordoada pela sabedoria de Salomão e pela prosperidade de sua casa, declarou que nem a metade lhe havia sido contada, e a prata em Jerusalém tornou-se tão comum quanto as pedras das ruas. O reino estava firme,
A paz reinava de Dan a Berseba, e cada homem habitava seguro, debaixo da sua videira e da sua figueira, vivendo o sonho de uma era dourada que parecia não ter fim. Mas, no meio de tanto ouro e tanta celebração, a linha tênue entre dar glória a Deus e glorificar a própria conquista começou a ficar embaçada, e a prosperidade excessiva, que deveria ser um sinal da bondade de Deus, começou a se tornar um narcótico suave para a alma do rei, preparando o terreno para que o foco mudasse sutilmente do doador para as dádivas e do Deus do templo para o esplendor do templo. Para entender o que começou a dar errado, precisamos olhar para um texto antigo, escrito séculos antes de Salomão nascer, em Deuteronômio capítulo 17, versículo 16, onde Deus deixou uma instrução expressa para os futuros reis de Israel. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Essa proibição não era sobre transporte, mas sobre dependência militar e alianças carnais, pois o cavalo era o tanque de guerra da antiguidade, o símbolo máximo da força humana e da opressão egípcia. Salomão, em sua sabedoria administrativa e visão expansionista, começou a racionalizar essa ordem divina, talvez pensando que para manter a paz, o Shalom, conquistada, ele precisava de um exército dissuasório que intimidasse qualquer vizinho, e assim ele iniciou uma importação massiva de cavalos e carros de guerra vindos justamente do Egito. O texto de 1 Reis capítulo 10, versículo 28 e 29, detalha friamente essa transação comercial. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Quê, e os mercadores do rei os recebiam por um preço fixo. Um carro subia e saía do Egito por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150. O que pode ter acontecido dentro dele foi uma mudança gradual de confiança. Ele não abandonou Deus verbalmente nesse momento, mas começou a desfazer a dependência exclusiva da proteção divina, substituindo a fé pela segurança tangível da força militar. Aos olhos de um estrategista político ou de um governante secular, a atitude de Salomão era brilhante e lógica, modernizando o exército de Israel e colocando a nação em pé de igualdade com as superpotências da época. Mas aos olhos de Deus, isso era um retrocesso espiritual gravíssimo. Ele construiu cidades para os seus carros e cidades para a sua cavalaria, acumulando 40.000 estrebarias para cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros, criando uma máquina de guerra impressionante que silenciosamente dizia ao povo que a segurança deles vinha da força do rei e não mais do braço do Senhor. Essa mentalidade misturada com tudo, onde se tenta servir a Deus enquanto se adota as práticas de segurança do mundo pagão, foi o primeiro passo concreto de desobediência, uma fissura quase invisível na represa que, com o tempo, faria a estrutura inteira colapsar. A tragédia aqui é a sutileza com que o pecado se instalou, disfarçado de progresso nacional e necessidade de defesa, cegando o homem mais sábio do mundo para a loucura de desobedecer uma ordem direta das Escrituras em nome de uma suposta prudência política. Ao fazer o povo voltar ao Egito, comercialmente e culturalmente para buscar cavalos, Salomão estava reabrindo rotas que Deus havia mandado fechar. E essa abertura não trouxe apenas animais, mas também a influência dos mercadores, os costumes estrangeiros e a ideia de que o sucesso de Israel poderia ser mantido por meios humanos. O coração, que antes pedia sabedoria para julgar com justiça, agora estava ocupado calculando rotas comerciais e expandindo o poderio bélico. E embora os sacrifícios no templo continuassem, a lealdade absoluta do coração do rei já estava sendo dividida entre o Deus de seus pais e os recursos do Nilo. Mas Deus ainda não tinha dito a última palavra sobre essa falsa segurança.
E as alianças que pareciam fortalecer o trono estavam, na verdade, trazendo para dentro do palácio os elementos que corroeriam a alma de Salomão. A estratégia política de Salomão parecia, aos olhos humanos, uma obra-prima de diplomacia internacional, pois ele conseguiu o impensável: reverter a antiga inimizade entre Israel e a superpotência do Nilo através de um casamento real, conforme relata 1 Reis, capítulo 3, versículo 1, onde lemos que Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi. Este não foi um evento trivial ou um mero romance. Foi um movimento geopolítico de proporções sísmicas que sinalizava ao mundo antigo que Israel havia chegado ao patamar das grandes nações, não sendo mais um povo nômade ou escravo, mas um império capaz de negociar de igual para igual com a dinastia mais antiga da terra. Imagine a pompa da caravana egípcia atravessando o deserto, trazendo a princesa com seus deuses, seus sacerdotes pessoais, seus costumes exóticos e sua visão de mundo, entrando pelos portões da cidade santa, sob o olhar aprovador de um rei que acreditava estar fortalecendo seu reino. No entanto, o que parecia ser o selo definitivo de paz e segurança era, na verdade, a introdução de um cavalo de Troia espiritual dentro dos muros de Jerusalém, pois essa aliança não se tratava apenas de unir duas famílias, mas de entrelaçar duas teologias diametralmente opostas: a adoração ao Deus único e invisível de Israel e o panteão de divindades zoomórficas e humanas do Egito. Salomão, em sua sabedoria administrativa, talvez pensasse que poderia separar a vida pública de rei, ungido, da vida privada de marido cosmopolita, mas a Escritura nos alerta constantemente que não se pode trazer o fogo para o peito sem que as vestes se queimem. O perigo dessa união não estava na nacionalidade da mulher em si, mas na bagagem espiritual que ela trazia e na validação que sua presença conferia ao paganismo dentro da corte, criando uma atmosfera onde a santidade exclusiva, exigida pela lei, começava a ser diluída pela boa vizinhança diplomática. O rei até tentou gerenciar esse risco espiritual com uma solução imobiliária, construindo uma casa separada para ela, como vemos mais tarde em 2 Crônicas capítulo 8, versículo 11, pois ele mesmo admitiu que uma mulher pagã não poderia habitar na casa de Davi, porque os lugares onde a arca do Senhor havia entrado eram santos. Perceba a contradição interna que começava a rasgar a alma de Salomão. Ele sabia que a santidade de Deus não tolerava mistura, ao ponto de não permitir que sua esposa vivesse perto da arca, mas achava que ele mesmo, como líder, poderia transitar entre esses dois mundos sem ser contaminado. Essa compartimentalização é uma das armadilhas mais sutis da liderança. Acreditar que podemos manter áreas da nossa vida isoladas da soberania de Deus, ou que podemos fazer concessões em nome da política e do progresso sem que isso afete nossa intimidade espiritual. Ao trazer a filha de Faraó, Salomão não estava apenas casando-se com uma mulher. Ele estava desfazendo a separação que Deus havia estabelecido no Êxodo, abrindo uma porta cultural que trazia consigo a moda, a filosofia e a tolerância religiosa do Egito para o coração da liderança de Israel. E é aqui que a história fica ainda mais sombria, pois essa primeira concessão serviu de precedente para todas as outras que viriam, funcionando como a primeira rachadura em uma barragem gigantesca. Se o rei podia se casar com a princesa do Egito para garantir a fronteira sul, qual seria o impedimento para se casar com princesas de outras nações para garantir as fronteiras norte e leste? A lógica humana da segurança nacional começou a suplantar a ordem divina de confiar somente no Senhor, e o casamento com a filha de Faraó tornou-se o modelo para a política externa de Salomão. O problema é que,
Ao abraçar o mundo para tentar controlá-lo ou apaziguá-lo, Salomão começou a ser moldado por ele, e a influência silenciosa daquela primeira esposa estrangeira preparou o terreno emocional e espiritual para a chegada de muitas outras. O palácio, que deveria ser um farol da lei de Moisés, começava a se transformar em um centro multicultural onde a verdade absoluta de Yahvé passava a ser apenas mais uma opção entre muitas, e o rei, que um dia pediu sabedoria para governar o povo de Deus, agora usava sua inteligência para justificar alianças que Deus havia explicitamente proibido, caminhando a passos largos para um abismo dourado. Não foi um colapso repentino, mas uma erosão lenta e constante, como a água que gasta a pedra ao longo de décadas, e o registro bíblico em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, expõe a magnitude assustadora dessa queda, ao listar que, além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, chegando ao número exorbitante de 700 princesas e 300 concubinas. Essas nações não eram aleatórias, eram exatamente aquelas das quais o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Pois Deus sabia que a sedução não seria meramente carnal, mas teológica, afirmando categoricamente que elas perverteriam o vosso coração para seguirdes os seus deuses. O que vemos aqui não é apenas a luxúria de um homem poderoso, mas a construção de uma teia política gigantesca através de haréns diplomáticos, onde cada casamento representava um tratado de paz, um acordo comercial ou uma garantia de não agressão. Salomão, o homem mais sábio, caiu na armadilha de achar que poderia dominar o coração de 1000 mulheres sem perder o seu próprio, subestimando o poder da influência íntima e diária que essas esposas exerceriam sobre ele. Ele se uniu a elas com amor, diz o texto, indicando um apego emocional profundo, uma carência ou uma vaidade que o tornava vulnerável aos sussurros de travesseiro que, pouco a pouco, pediam apenas um pequeno espaço para seus deuses nativos. O momento crítico dessa transição ocorre na velhice, quando a resistência natural do homem diminui e o desejo de agradar aqueles que estão ao seu redor aumenta, criando um cenário onde a firmeza doutrinária é trocada pela paz doméstica. A Escritura observa que, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. Essa comparação com Davi é devastadora e esclarecedora. Davi cometeu pecados terríveis, como adultério e assassinato, mas seu coração sempre voltava para Deus em arrependimento brutal e sincero, mantendo o Senhor como seu único Deus. Salomão, por outro lado, não abandonou o Senhor completamente no sentido de negar sua existência. Ele simplesmente adicionou outros deuses ao lado de Yahvé, criando um sincretismo religioso abominável. O que pode ter acontecido dentro dele foi uma racionalização sofisticada, onde ele dizia a si mesmo que estava sendo hospitaleiro, tolerante e inclusivo, respeitando a cultura de suas esposas nobres, sem perceber que essa tolerância ao pecado era, na verdade, uma traição direta à aliança exclusiva com o Deus que o havia colocado no trono. Ele começou a ver a religião não como a verdade absoluta, mas como uma ferramenta de coesão social para seu império multinacional, permitindo que a adoração verdadeira fosse diluída em um mar de crenças pagãs. A tragédia do harém de Salomão é que ele buscou preencher sua alma com tudo, mas acabou ficando com nada, pois a multiplicidade de parceiras e deuses fragmentou sua identidade e seu propósito. Cada mulher trazia consigo não apenas seu corpo, mas seus rituais, seus ídolos de madeira e metal,
suas queixas e suas demandas por reconhecimento religioso, transformando a corte de Jerusalém em um mercado de divindades. Aquele que havia construído o templo para o único Deus vivo, agora se via cercado por sussurros que pediam incenso para Astarte ou sacrifícios para Quemos. E para manter a harmonia no palácio, para não ver suas amadas esposas tristes ou insatisfeitas, o rei cedeu. É o clássico exemplo de como o compromisso com o erro, feito para evitar conflitos imediatos, gera uma catástrofe espiritual a longo prazo. O coração inclinado não se vira de uma vez, ele se desvia grau por grau, até que a direção final é completamente oposta ao destino original. E aquele que era o guardião da sabedoria divina tornou-se o patrono da insensatez espiritual, permitindo que a paixão por suas mulheres superasse o temor pelo seu Criador, preparando o palco para a maior abominação que Israel já tinha visto. O cenário que se desenha agora é de um horror visual e espiritual que desafiava a própria santidade de Jerusalém, pois Salomão não se limitou a permitir que suas esposas adorassem seus deuses em segredo. Ele institucionalizou a idolatria, financiando e construindo locais de culto visíveis a todos. Em 1 Reis, capítulo 11, versículos 7 e 8, a Bíblia relata com crueza que Salomão edificou um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, no monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Pense na gravidade geográfica disso. O monte que está diante de Jerusalém é o Monte das Oliveiras, situado diretamente em frente ao templo do Senhor, separado apenas pelo vale de Cedrom. Isso significava que quem estivesse no átrio do templo oferecendo sacrifícios a Yahweh podia levantar os olhos e ver, do outro lado do vale, a fumaça subindo dos altares pagãos construídos pelo próprio rei de Israel. Não era algo escondido nos porões do palácio, era uma afronta pública, um outdoor de idolatria que competia pela atenção do povo, legitimando o culto a demônios na cidade que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. A sabedoria que um dia discerniu a mãe verdadeira da falsa, agora não conseguia distinguir entre o Deus Santo e as abominações das nações vizinhas. Esses deuses não eram divindades inofensivas ou meros símbolos culturais. Eles representavam o que havia de mais obscuro e degradante na religiosidade antiga. Quemos e Moloque eram entidades vorazes, cuja adoração frequentemente envolvia rituais de perversão sexual e, no caso terrível de Moloque, o sacrifício de crianças, que eram passadas pelo fogo como oferta para garantir prosperidade e poder. Embora o texto não afirme explicitamente que Salomão sacrificou seus filhos, o fato de ele ter construído o altar onde isso era possível e permitido que suas esposas queimassem incenso e oferecessem sacrifícios ali, é uma cumplicidade monstruosa. Ele forneceu a infraestrutura para o mal, usando os tesouros que Deus lhe dera para erguer santuários para os inimigos de Deus. Essa atitude revela uma mente misturada com tudo, onde o rei tentava agradar a todos os constituintes do seu reino, perdendo completamente a noção de que ser o povo escolhido significava, acima de tudo, ser um povo separado. A tolerância de Salomão tornou-se a sua ruína, pois ao tentar ser o rei de todas as nações e de todos os deuses, ele deixou de ser o servo do único Deus verdadeiro, e essa traição não aconteceu no vácuo. Ela enviou uma mensagem poderosa a cada cidadão de Israel. Se o homem mais sábio do mundo, o construtor do templo, adora também a estes deuses, então nós também podemos. O impacto disso na alma da nação foi devastador, pois a liderança é, por natureza, modeladora de cultura, e a corrupção no topo inevitavelmente escorre para a base. Salomão estava,
efetivamente desfazendo o trabalho de Josué, dos juízes e de seu pai Davi, reintroduzindo na terra prometida a idolatria que havia causado a expulsão dos cananeus séculos antes. Ele esqueceu que a terra não pertencia a ele, mas ao Senhor, e que sua posse estava condicionada à fidelidade à aliança. Ao erguer aqueles altares, Salomão estava assinando a sentença de divórcio de Israel, provocando o ciúme divino de uma maneira que nenhuma guerra externa ou praga jamais conseguiria. O brilho do ouro no templo ainda estava lá. Os rituais levíticos continuavam, mas a essência havia sido corrompida, e a fumaça que subia do Monte das Oliveiras era um testemunho constante contra o rei, uma nuvem negra que pairava sobre o legado de glória, anunciando que a paciência de Deus, embora longa, não é infinita. O silêncio dos céus estava prestes a ser quebrado, não com uma promessa de sabedoria desta vez, mas com um decreto de juízo que rasgaria o reino em pedaços. É difícil conceber como a mente que compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos pôde se prostrar diante de uma estátua de bronze aquecida pelo fogo, destinada a consumir vidas inocentes. Mas o registro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 7, não deixa margem para dúvidas de que Salomão edificou um alto a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Moloque não era apenas mais um ídolo na coleção do panteão cananeu. Ele representava a antítese absoluta do Deus de Israel, pois enquanto Yahvé pedia a entrega do coração e a proteção do órfão, Moloque exigia o sacrifício físico da descendência e o derramamento de sangue para garantir favores futuros. A pergunta que ecoa nos corredores da história é: o que aconteceu dentro dele para chegar a esse ponto de cegueira espiritual? É provável que Salomão não tenha acordado num dia qualquer e decidido adorar um demônio. O processo foi, sem dúvida, uma concessão gradual à influência de sua esposa amonita, Naamá, a mãe de seu herdeiro Roboão. Ela trazia consigo a convicção cultural de que a realeza e a estabilidade do trono exigiam apaziguar essa divindade terrível, e Salomão, talvez embriagado pela vaidade de agradar a todos, ou pelo medo oculto de perder o controle sobre o futuro de sua dinastia, permitiu que a diplomacia se transformasse em adoração, trocando a sabedoria do temor do Senhor pela loucura da superstição macabra. A gravidade desse ato reside no fato de que Moloque atacava diretamente a promessa feita a Abraão e a Davi, a promessa da semente, da descendência abençoada. Ao validar o culto a uma entidade que se alimentava do futuro das famílias, Salomão estava espiritualmente sabotando a própria linhagem messiânica que ele tinha a responsabilidade de proteger. O homem que construiu o templo onde o cordeiro seria sacrificado no lugar do pecador, agora erguia altares onde os filhos pagariam pelos pecados e ambições dos pais. Essa dualidade esquizofrênica revela que a sabedoria intelectual, por mais vasta que seja, não é vacina contra a corrupção moral se não estiver alicerçada numa vigilância constante e humilde. Salomão começou a acreditar que ele era a fonte da estabilidade de Israel. E quando o homem se coloca no centro, ele se torna capaz de qualquer atrocidade para manter sua posição, inclusive negociar com as trevas. Ele tentou racionalizar o mal, vendo aqueles rituais talvez como costumes culturais de suas esposas, que precisavam ser respeitados em nome da paz no lar e no reino, esquecendo-se de que há limites que, quando cruzados, nos colocam em guerra direta contra o próprio Deus. Mas aí acontece o inesperado na alma do rei, o silêncio de sua consciência. A Bíblia não registra, nessa fase, uma crise de arrependimento imediata, o que sugere que o coração de Salomão havia criado uma casca de insensibilidade.
Ele frequentava o templo do Senhor, oferecia os sacrifícios prescritos na lei, ouvia os levitas cantarem os salmos de seu pai e logo em seguida atravessava o vale para supervisionar ou permitir os ritos no Monte das Oliveiras. Essa capacidade de viver em dois mundos opostos, sem entrar em colapso nervoso, é o sinal mais perigoso de cauterização espiritual. Ele normalizou o profano. A sombra de Moloque se estendeu sobre Jerusalém, não porque o ídolo tivesse poder real, mas porque o guardião da cidade havia baixado as pontes levadiças. A sabedoria que antes era usada para glorificar a Deus tornou-se uma ferramenta para gerenciar o pecado. E o rei sábio tornou-se o tolo que brincava com fogo consumidor, sem perceber que a fumaça daqueles altares estava sufocando a luz de Israel e provocando um despertar divino que ele não poderia controlar com ouro, nem com carros de guerra, nem com acordos políticos. O tempo da tolerância divina havia se esgotado, e a atmosfera espiritual em Jerusalém mudou drasticamente quando o Senhor, que havia aparecido a Salomão 2 vezes para abençoar e instruir, agora se manifesta pela 3ª vez, não com promessas de riquezas, mas com a sentença de um juiz traído. Em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 9 ao 13, lemos que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel. A palavra indignou-se carrega um peso emocional imenso. Não é a fúria descontrolada de um tirano, mas a dor profunda e a ira santa de um pai e esposo que deu tudo e recebeu traição em troca. Deus confronta o rei diretamente, lembrando-o de que a aliança e os estatutos haviam sido quebrados. A sentença foi proferida com clareza devastadora. Visto que houve isso em ti, e que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. A imagem de rasgar o reino evoca a violência da separação. O manto real de 12 tribos, tecido com tanto esforço e sangue desde os dias de Davi, seria despedaçado por causa da infidelidade de um só homem. No entanto, mesmo na severidade do juízo, a misericórdia de Deus brilha através da fidelidade a Davi, pois o Senhor diz: todavia, não o farei nos teus dias por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. É impressionante notar que o trono de Salomão só se manteve firme até o fim de sua vida, não por seus próprios méritos atuais, mas por causa do crédito espiritual e da promessa feita ao seu pai. Deus estava adiando a execução da sentença, permitindo que Salomão terminasse seus dias como rei, mas com a sombra terrível de saber que seu legado estava condenado. Imagine o tormento psicológico de saber que todo o império que ele construiu, toda a glória que acumulou, desmoronaria nas mãos de seu filho assim que ele fechasse os olhos. A bênção de estabilidade tornou-se, na verdade, uma agonia prolongada. Um lembrete diário de que ele havia falhado no mais importante, transmitir a fé pura à próxima geração. Ele deixaria ouro e palácios para Roboão, mas não deixaria a bênção integral de Deus. E um rei sem a bênção é apenas um homem sentado numa cadeira cara, esperando a ruína. A sentença também continha uma cláusula de preservação mínima. Porém, não rasgarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Deus, em sua soberania, decidiu manter uma lâmpada acesa em Jerusalém, a tribo de Judá e Benjamim associada, para garantir que a linhagem messiânica não fosse extinta. Isso nos mostra que, embora o pecado de Salomão fosse grande o suficiente para destruir tudo, o propósito de Deus para a salvação da humanidade era maior e inabalável. A ira de Deus aqui funciona como uma cirurgia de emergência,
Ele amputaria 10 tribos do corpo do reino para impedir que a gangrena da idolatria de Salomão matasse a promessa inteira. Salomão ouviu o veredito divino e o texto não registra uma resposta verbal dele, o que nos leva a imaginar um silêncio atordoado. O homem que tinha respostas para todas as charadas do mundo não tinha resposta para o Deus que vê o coração. A sabedoria humana falhou. A riqueza não podia comprar o perdão sem arrependimento genuíno. E o rei percebeu tarde demais que, ao tentar ganhar o mundo com suas alianças, ele havia perdido a alma do seu reino. Com a proteção divina removida, as fronteiras que pareciam impenetráveis começaram a ceder. E a paz sobrenatural, o Shalom, que marcou o reinado de Salomão, evaporou-se como neblina ao sol, dando lugar a ameaças que estavam dormentes, apenas esperando o momento certo para atacar. A Bíblia nos diz, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 14, que o Senhor levantou um adversário a Salomão, Hadade, o Edomita. Perceba que não foi um acaso político ou uma instabilidade regional espontânea. Foi o próprio Deus quem levantou ou despertou esses inimigos. Hadade tinha escapado do massacre de Joabe anos antes, refugiando-se no Egito, onde cresceu, alimentando um ódio mortal e esperando a morte de Davi e Joabe para voltar. Durante anos, enquanto Salomão andava fielmente com Deus, Hadade foi mantido contido pela mão invisível do Senhor. Mas agora, com o rei de joelhos diante de ídolos, a coleira foi solta. O inimigo do sul, que representava um problema antigo não resolvido, ressurgiu com vigor, cortando rotas comerciais e trazendo insegurança para a região de Edom, mostrando a Salomão que seus cavalos e carros egípcios não eram garantia de nada quando o Senhor não guardava a cidade. Mas o cerco não parou no sul. Ao norte, outro inimigo se levantou. 1 Reis, capítulo 11, versículo 23, apresenta Rezon, filho de Eliada, que fugiu de seu senhor e reuniu homens, tornando-se capitão de um bando em Damasco. Rezon fundou o que viria a ser o poderoso reino da Síria, uma espinha na carne de Israel por séculos. Ele foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, diz o texto, mas sua agressividade e sucesso aumentaram exponencialmente na medida em que a luz espiritual de Salomão diminuía. O rei que antes recebia tributos de todas as nações, agora via seus vassalos se tornarem seus algozes. Rezon abominava a Israel e reinava sobre a Síria, criando um fronte de batalha contínuo que drenava os recursos e a paz do reino. A sabedoria de Salomão, agora obscurecida, não conseguia encontrar uma solução diplomática para esses conflitos, pois a raiz do problema não era política, mas teológica. Deus estava usando varas de homens para corrigir o filho desviado, demonstrando que a paz externa é muitas vezes apenas um reflexo da paz interna com Deus. E quando esta se quebra, o caos encontra uma brecha para entrar. E então, no templo ou nos arredores de Jerusalém, uma descoberta muda tudo e traz o perigo para dentro de casa. O inimigo interno, Jeroboam, filho de Nebate. Este não era um estrangeiro, mas um servo de confiança, um homem valente e laborioso a quem Salomão havia encarregado de toda a carga da casa de José, como vemos em 1 Reis, capítulo 11, versículo 28. O golpe final veio quando o profeta Aías, o silonita, encontrou Jeroboam no caminho, vestido com uma capa nova, e num ato profético dramático, rasgou a capa em 12 pedaços, entregando 10 a Jeroboam e declarando que Deus lhe daria 10 tribos de Israel. A profecia era clara: Jeroboam seria rei sobre Israel. Quando Salomão soube disso, em vez de se arrepender e buscar a face de Deus, ele tentou matar Jeroboam, agindo exatamente como Saul agiu com Davi. O homem mais sábio da terra desceu ao nível da loucura paranoica, tentando impedir o cumprimento da palavra de Deus através do assassinato.
Jeroboão fugiu para o Egito, para junto de Sisaque, aguardando a morte de Salomão. O ciclo se fechava. O Egito, que Salomão tanto cortejou, agora protegia o homem que dividiria seu reino. O rei estava cercado por fora e minado por dentro, vivendo seus últimos dias sob a sombra de uma glória que já havia partido, lutando contra o inevitável colapso de sua obra. Quando as luzes da festa se apagam e os bajuladores vão embora, o que resta é o eco do silêncio nos corredores de um palácio que se tornou grande demais para um homem só. E é nesse cenário crepuscular que encontramos a provável confissão final de Salomão, registrada no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, onde o grito de sua alma ecoa através dos milênios. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esta não é a filosofia de um pessimista de poltrona, mas o relatório de campo de um homem que realizou o maior experimento existencial da história humana. Ele teve acesso ilimitado a tudo o que o coração pode desejar. Prazer, poder, sabedoria, riqueza, mulheres e projetos grandiosos. E descobriu que, sem a centralidade absoluta de Deus, tudo isso é apenas correr atrás do vento. O livro de Eclesiastes pode ser lido como o diário de arrependimento de um rei, que tentou preencher o infinito de sua alma com coisas finitas e quebrou a cara, percebendo tardiamente que os rios de ouro e a admiração das multidões não conseguiam calar a voz da consciência que o acusava de ter trocado a fonte de águas vivas por cisternas rachadas. Ele descreve como buscou alegria no vinho, nas grandes construções, nos jardins e pomares, e até na sabedoria humana, mas em cada esquina encontrava o mesmo vazio persistente, uma fumaça. O significado da palavra rebel, que não se pode segurar com as mãos. O homem que se curvou a Moloque e Quemós agora olhava para os seus próprios ídolos e via a inutilidade absoluta deles, reconhecendo que a felicidade que ele perseguiu fora dos limites da lei de Deus era uma miragem que prometia o paraíso, mas entregava o deserto interior. Mas Deus ainda não tinha dito a última palavra na vida desse monarca errante, e no final de suas reflexões parece haver um retorno sóbrio, quase doloroso, a verdade simples que ele aprendeu na infância com seu pai Davi, e que havia desprezado em sua grandeza adulta. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, Salomão resume a lição duríssima de sua vida com uma clareza cortante. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Aqui, o sábio misturado com tudo finalmente desfaz a confusão mental que o levou à idolatria e volta ao básico, o temor do Senhor. Ele não menciona seus templos, suas vitórias diplomáticas ou sua fama internacional como o propósito da vida. Ele aponta para a obediência simples e reverente como a única coisa que realmente importa quando a morte se aproxima e o pó volta à terra. É um momento de lucidez terrível, onde ele admite implicitamente que sua sabedoria tolerante foi uma loucura, e que a verdadeira sabedoria não é saber tudo sobre botânica ou engenharia, mas saber tremer diante da santidade de Deus. Esse retorno final sugere que, embora o reino estivesse condenado a ser rasgado politicamente, a alma de Salomão talvez tenha encontrado um caminho de volta para a graça, ainda que marcada pelas cicatrizes profundas de suas escolhas desastrosas. Ele deixou um testamento de alerta, gritando para as gerações futuras que não há atalhos para a satisfação e que o afastamento de Deus, mesmo cercado de luxo, é o caminho mais rápido para o desespero e para a falta de sentido.
O legado de Salomão, portanto, é um monumento paradoxal de ouro e barro, servindo como um espelho gigante para qualquer líder ou crente que acha que pode administrar o pecado sem ser destruído por ele. Ele nos ensina que os dons de Deus, como a sabedoria e a riqueza, são irrevogáveis. Mas o caráter para sustentar esses dons precisa ser cultivado diariamente com temor e tremor. A história termina não com um felizes para sempre, mas com uma nação à beira da guerra civil, pronta para se dividir sob o peso dos impostos e da idolatria que o próprio rei introduziu. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar, herdando não apenas o trono, mas a bomba relógio espiritual que explodiria Israel em 2 pedaços. A tragédia da queda de Salomão é que ele provou que é possível ter a cabeça cheia de conhecimento divino e o coração cheio de engano, e que a unção do passado não garante a fidelidade do presente se não houver uma vigilância feroz contra as pequenas concessões. Sua vida permanece cravada nas Escrituras como um farol de advertência, iluminando o perigo de deixar o amor pelo mundo esfriar o amor por Deus, lembrando-nos eternamente que o homem mais sábio da terra foi aquele que mais precisou aprender, pela dor, que o temor do Senhor não é apenas o princípio da sabedoria, mas a única segurança para o fim da jornada. A história de Salomão é um espelho onde precisamos ter coragem para nos olhar. Para garantir que você receba sempre essas análises que edificam e protegem a sua fé, verifique sua inscrição no canal agora mesmo. Deixe seu like como um gesto de quem valoriza o ensino profundo das Escrituras e vamos descobrir juntos onde foi que o rei errou.